Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Preparados para mais uma aulinha de física? Vamos relembrar um pouquinho o que a gente já trabalhou até hoje, deslocamento e trajetória, certo? Deslocamento é a distância percorrida por um corpo material. E o tempo que ele gastou nesse deslocamento, não é isso? Foi o que a gente aprendeu, que todo deslocamento eu tenho a distância inicial e a distância final. O tempo também, o tempo inicial e o tempo final gasto nesse deslocamento. E aprendemos já a calcular variação do deslocamento, ΔD, e a variação do tempo, ΔT. O que nós vamos aprender hoje, na verdade, é como calcular a velocidade média escalar neste deslocamento, nessa trajetória. Então, nós vamos ter que usar uma formulazinha bem simples. Ela está aqui. Ou seja, velocidade média é um quociente, uma divisão entre o ΔD sobre o ΔT. A variação do deslocamento dividido pela variação do tempo. Veja que agora, o que a gente já aprendeu a calcular separadamente, a gente agora é só dividir um resultado pelo outro. E vai dar a resposta em metros por segundo ou em quilômetros por hora. Depende da situação que nós estamos aplicando. Vamos ver alguns exemplos? Então, vamos ver alguns exemplos? Vejam, eu tenho um corpo material aqui, um carrinho, certo? Então, este carrinho saiu de um repouso qualquer. Lembre-se, repouso é inércia. Inércia é porque ele estava parado, beleza? Porém, já começou a caminhar. Quando ele passou neste ponto aqui, exatamente, vamos dizer aqui, 10 metros, e o relógio estava marcando 30 segundos. Ele continuou a trajetória e quando passou aqui aos 40 metros e o relógio estava marcando, vamos botar assim, 60 segundos, eu quero saber qual é a velocidade que ele percorreu deste tempo aqui, desse marco, até este outro aqui. Como calcular isso? Então veja, pessoal, eu botei os dados apresentados no problema que o carrinho apresentou. Eu tenho aqui uma distância inicial, 10 metros, uma distância final, 40 metros, um tempo inicial, 30 segundos, e um tempo final, 60 segundos. E aí, para eu calcular a velocidade, primeiro eu preciso ter a variação do deslocamento e a variação do tempo, que a gente já aprendeu em aulas anteriores. Vamos relembrar? Então vamos ver. Eu sei que ΔD, que é a variação do deslocamento, é deslocamento final menos deslocamento inicial. O deslocamento final eu tenho aqui como 40 metros. E o deslocamento inicial eu tenho como 10 metros. Se eu fizer a subtração deste probleminha aí, eu vou encontrar a variação do deslocamento sendo 30 metros. 40 menos 10. O mesmo eu irei fazer para a variação do tempo. Então, variação do tempo é tempo final menos o tempo inicial. Tempo final, 60 segundos. Tempo inicial, 30 segundos. Ou seja, eu encontro a variação do tempo, que será de 30 segundos. Ou seja, 60 menos 30. Então, pessoal, se eu já tenho a variação do deslocamento e a variação do tempo, eu posso aplicar agora na fórmula da velocidade média. Nós já aprendemos agorinha que velocidade média é um quociente entre variação do deslocamento sobre a variação do tempo. Só substituir, certinho?
Então a variação do deslocamento foi exatamente 30 metros. E a variação do tempo foi exatamente 30 segundos. E aí é só aplicar a divisão. Levando para grana, para dinheiro, que todo mundo acha mais fácil, eu tenho R$ 30 para 30 pessoas. Então a minha velocidade média será a divisão de 30 por 30, que vai dar exatamente 1. Então a velocidade média é 1 metro por segundo. Vamos ver mais um exemplo? Digamos que nós estamos no espaço sideral e que esse robozinho esteja flutuando lá no espaço, esteja lá perdido na galáxia. Quando ele passa neste ponto, digamos que esteja em 1.500 quilômetros, um marco qualquer, certo? E que o reloginho esteja marcando aqui 2 horas. E ele faz uma trajetória e neste outro marco aqui, ele esteja marcando 1.800 quilômetros e o reloginho esteja marcando, digamos, 3 horas. Então, nós já temos aqui, ó, nossa distância inicial, o deslocamento inicial, 1.500 quilômetros, o deslocamento final, 1.800 quilômetros. No momento que o robozinho, o astronauta lá, passou pelo 1.500, estava marcando 2 horas. Quando ele passou pelo 1.800, estava marcando 3 horas. Vamos calcular a variação do deslocamento e a variação do tempo? Ok? Então, como exemplo anterior, nós vamos calcular a variação do deslocamento, ou da distância, ou do espaço. Vai ser distância final menos distância inicial. Deslocamento final, deslocamento inicial. Espaço final, espaço inicial. Tanto faz. Então eu vou ter final 1.800 e inicial eu vou ter 1.500. Acabei de encontrar a variação do deslocamento, da distância ou do espaço. 1.800 menos 1.500 eu tenho 300 quilômetros. Ok? O mesmo vai acontecer com a variação do tempo. Vai ser tempo final menos tempo inicial. O tempo final, 3 horas. O tempo inicial, 2 horas. Ou seja, a variação do tempo, ΔT, vai ser de apenas 1 hora. Continuando, se eu já tenho a variação do deslocamento e a variação do tempo, eu vou jogar na fórmula. A fórmula nós já sabemos que é velocidade média igual a ΔD sobre ΔT. Usando a substituição, a variação do deslocamento é 300 km. E a variação do tempo é de 1 hora. Dividindo R$ 300 para uma pessoa, você encontra a velocidade que é de 300, ou seja, a resposta é 300 km por hora. Fácil, né, pessoal? É só treinar agora, certo? Vamos exercitar bastante para a gente depois passar para a segunda parte de velocidade escalar média. Até a próxima aula.